Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que está você? Como está a sua família, sua vida? Tá tudo bem com você? Espero que sim. Está iniciando o podcast Me Conta Aí, dando vozes a pessoas que têm histórias que ainda são invisíveis, mas que a partir de agora terão na sua casa um aconchego. Mas eu vou pedir logo a você, por favor, vai logo compartilhando. Compartilha para irmão, pai, amigo. Compartilha para todo mundo, porque hoje vai ser um dia especial na tua vida. E se você quiser também, vai lá dar o seu like, ajuda o algoritmo, né? Bendito algoritmo, a também levar esse programa mais longe ainda, que muitas pessoas vão precisar ouvir as verdades que esse programa vai estar falando aqui. Então vai lá, e se quiser também, pode também nos ajudar o Instituto. Esse projeto é um projeto totalmente voluntário, e você pode também colaborar conosco, tá bom? Dando essa liberdade para que você possa, em Deus, nos ajudar. E comigo hoje, Pastor William. Falei certo, Pastor William? Pastor Williams, amém. Porque tem alguém que é Williams, né? É, isso. Eu tenho um irmão, por exemplo, que o nome dele é William. Mas tem outros que é Williams. O Williams, né? O meu tem esse W-I-2-L-A-M-S, esse Williams. Então o seu é Williams. Isso, Williams, então Pastor acertei. Williams. Pastor Williams, da Igreja Comunidade Ágape. Isso. Né? Lá liderada pelo nosso amigo, irmão Pastor Anderson, que esteve aqui conosco já. E você pode acompanhar. Teve o Pastor Juliano também conosco também. Você pode acompanhar nos episódios aí. Só voltar um pouquinho atrás e ver os episódios que vale a pena. Muito bom. Pastor William, me conte tudo, não me negues nada. Amém. Vamos começar pela vida pessoal. Como é que foi a sua vida até o encontro com Cristo? Foi que idade? Foi infância? Como é que foi sua infância, sua adolescência? Você é jovem, então ainda está no período da juventude. Tô sim. Então, irmão, quero agradecer desde já, de antemão, o convite, né, de estar aqui, poder, como o senhor falou, né, poder estar se abrindo aqui, trazendo voz, levantando a nossa voz, né, e o senhor mais para estar ouvindo, levando a nossa voz através das redes sociais. E isso tem sido, eu creio que será e está sendo um trabalho muito importante, trabalho grande, Obrigado. onde alcançará vidas e vidas transformadas através de um simples ato, que é nessa simplicidade que eu consigo ver o nosso Cristo, através da coisa simples, do natural, que ele age, que ele sempre agiu. Então, não precisa de muito enfeite, de nada. Isso aqui que o Senhor está fazendo já é algo que eu acredito e creio que vai alcançar e mudar vidas. Amém, pastor William. Muito obrigado por essa referência, porque o senhor entendeu bem a proposta. Entendi. É exatamente isso. Entendi. Cristo apareça cada vez mais nessa simplicidade. Deus é suficiente para nós. Não precisamos de mais nada. Ele é suficiente. Amém, amém. Então, como o senhor já me apresentou, né? Sou pastor auxiliar da comunidade evangélica Ágape, né? E vamos voltar lá atrás para a gente depois chegar até esse marco aqui. Eu cresci numa família onde foi distante do meu pai, praticamente eu não conheci meu pai, né? Fui criado por meus avós, num berço onde minha tia sempre apresentou, né, a questão espírita, mas nunca me obrigou, né? Então eu conheci algumas coisas do espiritismo, né, de criança, adolescente, ouvindo algumas coisas, e com o passar do tempo, com o envolvimento com algumas pessoas, acabei indo para a igreja católica. Frequentei um período da igreja católica. Isso que idade você tinha? Isso com 17, 18 anos, comecei a frequentar a igreja católica. E aí, com o passar do tempo, eu acabei conhecendo hoje a minha esposa, né? Ela dançava na igreja, na Manove, na igreja do Apóstolo Silvio, né? Sim, ali da visão celular, né? Você conhece, né? Um abraço, Apóstolo Silvio. Inclusive a esposa dele também. Pastora Rose. Pastora Rose também. Conheço. Então, eu passei um tempo lá na igreja do Apóstolo Silvio, né? Eu congreguei lá logo no início da minha caminhada, então acredito que em 2010, 2011, eu frequentava a igreja do Apóstolo, né? Eu não tinha envolvimento, eu não me envolvia com as coisas que Deus ele já tinha confiado em minhas mãos. Mas eu não me envolvia, eu criava aquele impasse, aquele bloqueio. Quando eu dava, como ele dizia, né? Eu dava alguns passos adiante, depois infelizmente, eu recuava, retrocedia. Então, alguma coisa fazia você parar. Alguma coisa fazia parar. Alguma coisa fazia eu criar criava aquele bloqueio.
E aí eu recuava. E aí, com o passar do tempo, eu fui me permitindo, né? Permitindo as ministrações, criando entendimento, fazendo análise das escrituras, né? E que hoje eu tenho como entendimento que nós precisamos levar a Bíblia não como um livro, como aquele manual, ou um livro religioso, e seguir realmente aquilo que Deus nos ordena, porque o discernimento e entendimento só vem mediante a análise. Perfeito. Nada vai vir mediante uma leitura como um livro de conto de fadas. Perfeito. Como achar que aquilo ali está aqui escrito, vai acontecer porque aconteceu. Não. Só vai acontecer mediante análise. Perfeito. A Bíblia é feita para análise. Então, até domingo, agora quinta-feira a gente ministrou, acabei ministrando, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, e Deus, ele bradou muito no meu coração referente a isso, porque não adianta a gente ler, eu já li várias vezes aqui, aquele momento lindo, quando Cristo chama Lázaro pelo nome, mas espera aí, e a análise, e o entendimento, a revelação do Espírito não vem de qualquer jeito, ela só vem mediante a análise. Perfeito. Por isso que Deus, ele é formidável quando ele ordena, ele não pede, ele nos ordena, analise as Escrituras. Analise as Escrituras. Assino totalmente essa fala sua e recomendo que vocês interpretem corretamente o que o pastor Williams acabou de falar. A Bíblia, se for interpretada da forma analítica, você vai ter uma compreensão muito poderosa sobre ela e vai entender que ela não é um livro religioso, ela é um manual da sua existência. Amém. Então você não pode ler a Bíblia com paixões relacionadas às suas emoções. Você tem que entender. Hoje estava lendo o texto bíblico e analisando com mais profundidade, quando a Bíblia diz assim: matar-voãos uns aos outros. E quando você vai fazer com análise com calma só esse texto, matar-voãos uns aos outros, você vai entender que o evangelho moderno, ele diminui o custo do discipulado. Porque, veja, quando a Bíblia fala, vai matar uns aos outros. Cara, como assim? Como assim eu vou morrer porque estou seguindo a Cristo? Gente, e que negócio é esse? O evangelho moderno me diz o contrário, mano. Não, cara, tem um custo do discipulado que foi diminuído. E a prova disso é que não se negocia as coisas dele pelas coisas terrenas, porque as terrenas são temporárias. Elas vão passar de qualquer jeito. O cara mais bonitão, a mulher mais bonitona dessa terra vai passar. Não tem como, vai passar. É um mandato cultural. Eu costumo dizer que a nossa vida aqui é um mandato cultural. Então, se você não parar para analisar e buscar a Deus, aí sim, a sua busca ela tem que ser cheia de emoção, cheia de vontade, cheia de intensidade. Aí é outra história, mas você tem que partir de uma análise. Parabéns, Varão. Amém. Muito bom. E aí, assim, eu comecei a entender, trazer esse entendimento e discernimento. E numa certa feita, né, tava tendo batismo na igreja, e aí minha cunhada foi para se batizar. Aí minha esposa, na época a gente namorava, disse: olha, eu vou lá ver o batismo da minha irmã. Eu disse: não vou não. Não vou não, vou ficar aqui, vá. Eu vou ficar aqui, eu tava na porta de casa, né? Vá, pode ir, eu vou ficar aqui. Tava fugindo mesmo. Tava fugindo mesmo. Quando ela foi até mais ou menos até algumas casas, passou algumas casas, aí rapaz, eu vou. Não, peraí que eu vou. Aí fui, acompanhei algumas pessoas, falei com algumas pessoas: rapaz, que você não vai se batizar? Eu disse: meu irmão, eu já tinha mais de 2 anos lá, frequentando a igreja de Silvio, e o Silvio falava comigo, o apóstolo: rapaz, que boa demais, fora da curva, o apóstolo. Rapaz, assim, e eu sempre me esquivando. Nesse dia, eu fui pro batismo, cheguei lá, uma irmã chamada Dona Beatriz, falecida. Eu tava na porta, né, da igreja, conversando com alguns irmãos que ia se batizar. Aí ela veio: rapaz, não deixe para fazer aquela conversa, né? Não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Se Jesus voltar agora. Disse: minha irmã, paciência. Ela foi lá, quando ela voltou, na verdade ela não voltou, ela pediu para um irmão trazer a bata. Quando ele trouxe, ele só fez dizer bem assim: Dona Beatriz pediu para lhe entregar. Ele não colocou na minha mão, ele colocou no meu ombro. No momento em que ele colocou no meu ombro, parecia que tinha colocado um saco de cimento. Meu Deus. Colocou sabe, aquele negócio que eu não conseguia movimentar meu lado direito. Meu Deus. E ali eu fui tomado pelo Espírito.
comecei a chorar. Caramba. A igreja parou. Fui batizado em línguas, em mistério. Me retiraram no momento do batismo, fui lá para trás, né, da igreja, que tem um momento de receber. E dali, né, daquele momento até o dia de hoje, tem sido, sabe, meu irmão, tem sido momentos com Deus. Eu tenho vivido a cada dia um milagre. Eu tenho vivido cada dia um milagre. Dessa caminhada, desse dia pra cá, eu nunca tinha experimentado o sobrenatural de Deus. E aí Quanto tempo faz isso? Isso faz, rapaz, faz uns 20 anos. Faz uns 20 anos, faz uns 20 anos. 15 anos, faz uns 15 anos. Uns 15 anos. Eu faço agora esse ano, em novembro eu faço 6 anos, que eu fui consagrado a pastor, né? Foi outro milagre na minha vida, a mão de Deus quando está sobre as nossas vidas, né? A gente diz assim, né? A mão de Deus quando está sobre a nossa vida, eu creio que Deus ele não pula etapas, ele não pula processos. Então aí quando acontece esse fato extraordinário na sua vida, que você é batizado meio que por uma condução do Espírito Santo, que você não queria, você estava fugindo, você foi conduzido, aceitou, foi tocado e chegou lá, aconteceu esse fato. Você tinha em torno de 17, 18 anos? Eu tinha em torno de 20 para 21. 20 anos. 21. E você estava namorando ainda. Eu estava namorando, né? E aí depois desse episódio... Depois desse episódio eu comecei a me envolver, comecei a ministrar nos encontros. O encontro é tremendo. Rapaz, o encontro é formidável, né? O encontro... Essa frase ficou bem marcada, né? Marcada para o encontro. O encontro é tremendo. E aí comecei a ministrar. Na verdade, eu passei pelo encontro, né? Poder de Deus, poderoso encontro. Sim. Foi o último encontro de casais que teve no período que eu tava lá, né? Que eu não ia casais assim, né? Porque como a gente namorava, né? Sim, sim. E também Deus operou milagres através da vida dos irmãos lá, para a minha vida e para com a vida da minha esposa hoje, né? Qual que é o nome dela? Larissa Lorena. Larissa, manda um abraço para ela. Um abraço, meu amor, te amo. Larissa Lorena. Tem meus filhos, tenho. A gente vai chegar lá, né? Tenho os filhos, então, tenho dois milagres. Então você aí iniciou o trabalho trabalhando na Igreja do Apóstolo Silvio. Iniciei o trabalho, né? Me envolvendo lá na Igreja do Apóstolo, né? Aí lá também Apóstolo casou? Silvio. Não. Aí eu saí de lá. E foi. Foi. Aí você não continuou Não continuei, acabei saindo de lá, né? Fui para uma outra igreja, Palavra de Deus, ali na Maranhão, me esqueci o nome dos pastores, mas é Palavra de Deus. Eu fui para lá, passei também coisa rápida, coisa de 3 meses. E aí volto para Manove. Volto para Silvo, passa um período, saio de Silvo. É quando eu encontro o pastor Anderson. Na verdade, eu conheci o pastor Anderson, que ele tem uma empresa, né, de máquinas, e aí eu acabei levando a Remac, isso. Acabei levando algumas máquinas para consertar lá. E conheci o pastor Anderson num dos momentos mais, como é que eu posso trazer, mais delicado da vida dele. Que foi quando a esposa dele estava grávida, né, e ele já sabendo que a filhinha estava com problema no coração. Ele contou aqui. E aí eu acabei conhecendo ele não queria se envolver muito com o negócio de tomar de volta a igreja, ser pastor, liderar. Sim. Ele estava um pouco recente e recuado, né? Porque ele não queria, a esposa estava grávida, né? Ele não queria. Aí começou com alguns encontros de oração na garagem, na oficina da Remac, né? Sim. Na garagem da Remac. E a gente ficava lá, tinha os encontros lá, momentos de oração, e eu fui ficando. E aí eu disse a ele, rapaz, pastor, vamos sair daqui. Aqui não tá dando mais não. Aqui tá pequeno. Rapaz, aí ele com aquele jeito, rapaz, vamos sair daqui. Chamado gritando, mas ele tava reticente ainda, né? Na verdade, a filhinha dele ainda já tinha nascido, aí nasceu com um problema, né? Um probleminha no coração. Mas já tinha feito uma cirurgia, então eu disse, vamos sair daqui. A gente saiu de lá e fomos para
a Rua de Bahia. Eu pesquisando, acabei encontrando. Sim, É o local que a gente está lá até hoje, na- né? Na Rua de Bahia, ali próximo ao desembargador. E disse a ele, vamos morar. A gente encontrou alguns lugares, mas aquele lugar ali foi um lugar estratégico de Deus ali, né? Naquele ponto. E nós saímos de lá. Só que eu ainda namorava com minha atual esposa, né? Com minha esposa. Então, a partir do momento que eu conheci o pastor Anderson, ele foi também um divisor de águas para a minha vida. Direção, né? Sabedoria e discernimento. O pastor Anderson, ele foi esse divisor. Então, eu tenho muito, simbolicamente, eu digo a ele, né? Eu tenho muito ele como um pai para mim, Entendi. né? Na fé, na conduta. instrutor, né? Um exemplo para mim de que eu acompanhei ele no momento mais delicado, acredito, da vida dele. Eu tava do lado dele, né? Eu pude estar do lado dele, né? Então, eu não tinha Aristóteles, eu não tinha o entendimento ainda o que é a perda. Porque hoje é fácil a gente dizer assim, caramba, o rapaz ali perdeu R$1 milhão. Ele perdeu R$1 milhão. Perdeu R$1 milhão. Mas pra gente não faz tanto valor porque a gente nunca teve. Então, quando você tem e perde, você vê a dimensão do que é. Ou quando você tem em suas mãos, né, que eu digo a condição do filho, da perca do filho. Então, eu não tinha filho, não era casado, e ele disse, você precisa casar. Deus precisa entrar completo na sua vida. Você precisa casar. Você precisa se ajustar, se organizar. E nesse meio tempo, eu andava em algumas igrejas, né? Andava com o irmão Valdson, que trabalha comigo. Ele é da Assembleia de Deus. E ele revelava muita coisa, trazia algo de Deus sobrenatural, sabe? E numa dessas ministrações, ele ministrava, eu fui com ele na ministração lá em Maruim. Aí a gente tava, eu fui e minha sogra foi. Minha sogra é diaconisa, né, de lá da Ágape. Ela ainda não era diaconisa, mas aí ela foi com a gente, né? O Waltz vai ministrar, você quer ir? Quero. A gente foi, poderosa ministração. A gente entrou no carro e tava tendo festa, assembleia lá de Maruim. Aí ele disse, não vou ficar pra festa não, vamos embora, vamos. Entrei no carro. Aí ele, tomado pelo Espírito, cheio do mesmo jeito que ministrou lá, e tava no carro e eu sentindo a presença ali de Deus. E ele vindo em mistério, ele dirigia na BR em mistério. Eu digo, meu Deus, toma esse homem, continua com esse homem. Ele fechava os olhos, falava em línguas. E aí meu sogro era afastado, ele não sabia, ele começou a dizer, prepara que o homem vai voltar. Prepara aí que o homem vai voltar, as suas orações estão sendo ouvidas. Minha sogra orava. Depois de, se não me estiver enganado, era 11 anos, 12 anos, eu acredito, ou mais aí, que meu sogro afastado do evangelho, né? Hoje ele congrega lá na Ágape conosco, né? E aí, ele tomado pelo Espírito no carro, ele disse bem assim, né? Eu me lembro que ele teve sonho, eu tive um sonho, na verdade, onde o Espírito Santo falava comigo. E eu ficava meio sem entender o quê. E nesse dia ele virou para mim, né? Em línguas, falando em línguas, e disse, coma do rolo que Deus está te preparando. Você é separado, você é diferente e ele não quer brincar com você. Ele tem um chamado para sua vida. Ele tem um chamado pastoral. Aí desse dia para cá, né? Antes eu não tinha conhecido ainda o pastor Anderson. Foi quando, como disse o senhor, foi quando a gente começou a ter esse contato. E eu precisava, o pastor Anderson, você precisa se alinhar em Deus. Ainda existiam algumas coisas que estavam fora. E o casamento era uma delas. E aí o pastor Anderson fez meu casamento, casei. Só que a gente casou, eu e minha esposa, nós casamos debaixo de um decreto do homem. Minha esposa, ela tinha micropolicisto, cisto hemorrágico, endometriose. Ela, quando menstruava, tinha hemorragias e ela tinha feito uma cirurgia com 14 anos, onde ela teve uma das trompas dela obstruída devido a uma apêndice. O estrângulo da apêndice, né? Estrangulou, ela quase vai à morte, vai à falência. Então, nós casamos debaixo desse decreto dos homens. E rodava e virava, ela me ligava e dizia, o que é que você quer comigo?
eu não tenho condições de lhe dar filhos. Mas o pastor antes até diz, essa sua paciência, essa sua calma. Eu sempre confiante naquilo que Deus tinha prometido para mim. Não tem condições. Médicos ofereceram tratamentos, né, em torno de R$ 4.000. E eu disse, não precisa disso. Teve um médico que, num desses exames dela, ele queria fazer de imediato a cirurgia dela. Porque viu que estava estourando os vasos, se dilatando e estava prejudicando o útero e podia gerar algo pior. Então, chega que eu quero fazer uma cirurgia, faz ultrassom, faz isso, faz aquilo. Minha sogra, a diaconisa Messia, também é uma mulher de oração. Dobrou o joelho e disse, não vai precisar de cirurgia. Apresentou o exame, o médico não acreditou. Faz em outro lugar. Fez em outro lugar. E aí, quando viu, não, tava limpo. Limpo. Uau, casamos, fomos para Porto Seguro. Minha tia me abençoou, viajei para Porto Seguro na lua de mel. Voltamos. Nesse meio tempo, nesse período, a gente acabou tendo alguns momentos de relações e aonde não se utilizava do contraceptivo. Sim. 9 anos ela não engravidava. Não engravidava, que eu dizia, não, isso aqui não pode estar acontecendo. Eu não vivo debaixo do decreto do homem. Só que eu creio num Deus, ele não faz nada de qualquer jeito. Quando a minha vida, a vida dos irmãos, a vida de qualquer um está de qualquer jeito, não opera. Porque senão era como um pai que o filho desobedece e mesmo assim você gratifica. Qual ensinamento, qual aprendizado ele vai ter? Nenhum. De fazer errado de novo. De achar que Deus... Fui premiado. De achar que fui premiado, eu tô vivendo a vida de qualquer jeito e mesmo assim Deus tá me abençoando. Sabe? Então, eu via dessa forma. Foi aí que o pastor Anderson disse, casa, alinha, tapa as brechas. A palavra foi essa, tapa as brechas. E você vai ver o que Deus vai fazer. Minha esposa engravidou com 4 meses de casado. 4 meses de casado. Com 3 meses de gestação, perde. Eu peguei a moto, eu tinha uma moto na época, eu saí dali da maternidade da Santa Helena, morava lá no Fernando Collor. Eu peguei a moto, se eu gastei 15 minutos ou 20 minutos dali da Santa Helena para o Fernando Collor, passava sinal vermelho, azul, verde, cabeça. Entendi. Cheia de coisa. Porque é aquilo, como o senhor falou, às vezes nós achamos que somos super crentes, mas a nossa mente é algo que, se não tiver realmente mente, corpo, alma, mente, espírito em alinhamento com Deus, somos facilmente tomados. Perfeito. Somos facilmente tomados. E ali, naquele momento... Nessa hora que a gente não é super crente pra nada mais. Não, pra nada mais. Ali o mundo cai, o mundo desaba, né? E aí eu peguei a moto, fui pra casa, sabe, daquele jeito. Mas aí quando eu cheguei em casa, o pastor Anderson me liga. Tá na onde? Volte e venha ficar com sua esposa. Quem precisa de ajuda é você ou é ela? Peguei a moto, retornei. Fiquei lá no hospital, dormi no hospital. E agora volta o tratamento. Tratar a minha esposa. Porque as noites não foram fáceis. Eu posso dizer assim, que o inimigo, ele bradava. Ele tentava, através da nossa mente, dizer assim, ó, não é capaz. Cadê o seu Deus? Teve dia de eu chegar em casa e encontrar ela na beira da janela, olhando pra baixo assim, no apartamento. Tá fazendo o que aí? Volta. Volta, vem pra cá. Senta aí, vamos conversar. Ah, por que Deus não? Porque Deus não. Deus não. Eu tomei isso como um sinal. Deus, ele nos mostrou do que ele é capaz de fazer. Passou 6 meses, o médico pediu que tivesse resguardo, ela teve que fazer curetagem. E no momento eu achei até um absurdo, porque por ter pouco tempo. E naquele momento o Espírito Santo disse, aquieta. Era o trabalhar de Deus. Era o mover de Deus, o agir de Deus. E nesse dia até o próprio médico disse, ó,
é necessário fazer a curetagem. Eu acreditava, achava que era por conta que eles queriam arrecadar dinheiro, porque eles cobraram um valor absurdo, Sim. né? Não tinha necessidade, porque segundo o plantonista disse que tinha descido a criança, a gente não sabia o sexo, tinha descido a criança e não tinha ficado nada. Então eu não via necessidade. Mas aí a gente precisou pagar. Foi quando o médico disse, ó, aquieta o teu coração. Eu tava, assim, conversando com minha sogra, né? Rapaz, tem que pagar hospital particular, os caras querem dinheiro, isso é um absurdo. O médico ouviu, voltou e disse, aquieta o teu coração, rapaz. O que a gente tá fazendo não é nada do que Deus tem para vocês. Falou para mim. Disse, não. A famosa jumenta falou, né? Porque assim, né? Esse pessoal não tem muito. Não. Os médicos, eles São curto e grosso, né? compete, Não tem compete. jeito, né? Não tem jeito. Então, e ali a gente ficou, né? Nesse meio período, nesse meio tempo aí, né? A gente era se alimentando da palavra, eu tentando alimentar, passando aquele momento de dificuldade mesmo, né? Porque você tem um milagre nas suas mãos e depois você acaba perdendo. Perdendo ele. Aí vem a sensação de que era melhor não ter tido, né? Vem a sensação que é melhor não ter. Vem a sensação que é melhor não ter. E aí, meses se passando, né? A igreja se levantava em oração. O pastor, a gente já teve momentos lá do pastor pegar as mulheres e orar no ventre da minha esposa. E com o passar do tempo, com 6 meses, a gente estava em casa e aí ela fez um exame, deu positivo. Aí a primeira, liguei pro pastor, em madrugada, falei com ele, aquela euforia toda. E aí Deus nos concedeu o nosso primeiro milagre, que é Luísa Manuela. No dia em que... E essa nasceu normal. Nasceu normal. Passou a gestação normal. A gente... Você fica com receio, né? E agora, como é que vai ser? Será então, que vai... Não vai acontecer de novo? Será que vai acontecer de novo? Será que vai acontecer? E nesse período eu não era pastor. Eu estava como líder do Ministério de Louvor. Então, ficava nesse meio tempo, você lidar com vidas, você lidar com o altar, né? E igreja, algumas responsabilidades, e a visão, o pensamento na sua família, esposa, filho, dúvidas, né? Porque aquilo, não é porque a gente é pastor, porque a gente não vai passar por essas... Então, é sobre isso. Essas dificuldades. É sobre isso. A gente está realmente desmontando uma bomba de olhar que você, como pastor, você não é... Você é diferente dos seres humanos. Deus te deu um cargo maior. E não existe cargos no reino de Deus. Ou é filho, ou você é filho, ou você não é filho. De um pai que te ama, que te aceita, que te abençoa. Então é como você falou. Ele é um pai. Ele não é um pastor. Ele não tem graduação. As instituições religiosas, elas são criações humanas. Não passa desse teto. Quem se relaciona com o pai é um filho que aprendeu, né? Inclusive, nós temos de maneira muito cara para nós, que nós precisamos nos entender como uma comunidade e não como uma religião. Porque como comunidade você é você constrói uma atividade cidadã. Então você é um cidadão de um reino e esse reino, o seu pai é o rei. Então você é príncipe desse reino. É o cargo que a gente encontra enquanto nos entendemos como partícipes desse reino. Então, assim, as pessoas que nos colocam num pedestal que nós somos superiores a alguma coisa, vem de uma filosofia que nem cristã é. É uma filosofia grega. Sim, sim. Foram os gregos que inventaram as classes sociais, que você é o cara que nasceu com carisma, então os deuses lhe posicionaram com carisma e tal. Os romanos importaram isso quando destruíram a Grécia, e a Igreja Católica instituiu isso. Absorveu. E criou-se até hoje, quando Lutero faz a bendita reforma. Eu acho que até hoje ele deve estar arrependido dessa reforma.
ele vai lá também e importa o mesmo sistema. Então tem lá uma pessoa e as pessoas estão lá como a ele superior e os outros como os seus súditos, né? Que são chamados membros. Sim. Mas a igreja que se compreende como comunidade, ela precisa se ver como cidadãos de um reino, que estão juntos ali em um lugar para juntos adorar a Deus. Nesse entendimento, o pastor, ele é um homem que está apenas chamado para liderar esse processo. Ele não é o cara que tem que responder por tudo. Ele não é o terapeuta, o psicólogo, o médico que vai ter que se arrebentar a vida dele e a vida da família dele para cuidar da sua vida. Não, ele vai construir um entendimento juntos em Deus, como foi feito na sua igreja, as irmãs orando. Existe um livro do Napoleão Hill que fala sobre isso, sobre a fé aplicada. E ele fala exatamente isso. Você pode contrariar circunstâncias que o homem decretou. E ele passou por isso também com o filho dele. Você também passou. E ele contrariou e o filho hoje ouve, porque o filho dele não ouvia, nasceu sem a função na têmpora dele, na atividade do ouvido do filho dele, faltando um monte de mecanismo para completar a audição. E o médico disse para ele, olha, seu filho não vai ouvir, vai passar. Ele disse, não, doutor, o senhor é um cara de gente boa, gosto do senhor, mas meu filho vai ouvir. O senhor é religioso, eu tenho que respeitar. Não, eu não sou religioso não, é porque ele vai ouvir. Então ele contraria aquela sentença que foi dada e simplesmente o sistema do organismo do filho dele constrói um outro caminho. E aí, o E de sobrenatural. repente liga a parede do crânio do filho dele. 24 anos depois já existia tomografia e fizeram uma análise mais profunda e encontraram essa gambiarra. Encontraram uma gambiarra no crânio do rapaz. E o rapaz ouviu normalmente a vida toda. Então, eu acredito que o filho tem esse acesso. O religioso é que não se compreende. O filho tem esse acesso. E o filho se compreende. Tem dores, tem dificuldades, Sim. que tem... porque nós fomos invadidos por uma nação estranha, que é o mundo espiritual, que hoje tenta governar sobre o mundo, né? E sobre nós, tenta estender esse governo sobre nós, e nós, como usou bem o senhor, que são os decretos que os homens constroem através das entidades malignas Sim. que operam na vida deles, eles tentam nos governar com isso. E a gente não tem que aceitar isso. A gente tem que ir de lá e dizer assim, não. Vai acontecer, meu filho vai nascer e vai nascer bem. E tá aí a resposta. Aonde é que Como é tá? o nome dela? É Luísa? Luísa Manuela. Luísa Emanuela, depois veio outra benção. Depois é outra bênção. E o senhor falou aí referente a essa gambiarra. Quando eu falei ao senhor que minha esposa, ela teve... A gente foi fazer um ultrassom, né? Com meses, né? Vamos ver, vamos fazer ultrassom e tal. Fomos à clínica. E aí, eu entrei na sala, ela ficou deitada, o médico, a moça passava, né? O aparelho de ultrassom. Ela diz, ó, não consigo ver nada aqui. Só tem alguns sêmios, algumas coisas, mas, assim, o que foi gerado pela trompa esquerda. Ela estava deitada, ela levantou a cabeça, olhou assim pra mim. Como que era obstruída? Então, e aí, como? É obstruída. E Luísa Manuela nasceu saudável, né, bem, né? Nesse ano, Tem que eu idade fui... dele? Luísa vai fazer 6 esse mês. Faz 6 Nossa. anos esse mês. Minha benção. Faz 6 anos esse mês. Tô vendo seu rosto brilhar Minha daqui. moça. Minha Tá moça. vendo, Luiz? Como teu pai te ama. E aí, ela nasceu, assim que ela nasceu, no mesmo ano, né, em novembro, eu fui consagrado a pastor. Eu era líder do Ministério de Louvor e a igreja teve um evento na igreja e o pastor tomado pelo Espírito, algo que, assim, ninguém esperava, eu não esperava, porque é aquilo, né? Às vezes as pessoas acham ou acreditam que foi pulado um processo, né? Você pulou processos, ou então aí você vai para a palavra de Deus lá, quando você vê a mão de Deus sobre a vida de José, então, meu irmão, a mão de Deus sobre a vida de Davi, a mão de Deus sobre a vida de Moisés, e por que não a mão de Deus sobre a vida de João, de Paulo, de Pedro? Não, a mão de Deus. O homem que muitas das vezes São os cria... atuais profetas que estão sobre a terra O hoje. homem que muitas das vezes cria rituais, que é o que eu sempre digo, né? Uma irmã, uma certa vez perguntou, né? Rapaz,
Porque Jesus ele não curou o cego do mesmo modo, e se ele curasse do mesmo modo, minha irmã, as igrejas, infelizmente infelizmente os pastores, a gente achar que só existia um Era um jeito, rito, né? era um rito, e não é. Não existe isso. É verdade. Entendeu? Então, O que quando. existe é vida, né? Pronto. Existe a vida. Existe vida, existe a fé, a vontade de. Não, eu não aceito isso. Porque a Bíblia nos dá respaldo. Eu vou ligar na terra para que seja ligado no céu. Então eu ligo, eu conecto aqui. Né? A gente libera essa palavra. E aí é onde entra. Nós somos sacerdotes. Né? Somos, como o senhor falou, somos príncipes, somos filhos do rei. Então nós precisamos exercer essa função. Esquecida. Exatamente. Muitas das vezes esquecida. Muitas das vezes Exatamente. esquecida. E aí foi se dando, né, o meu ministério, né, pastoral, mas como disse o senhor, muito mais voltado à liderança ministerial para o Ministério de Louvor. Né? Desde quando o pastor Anderson está lá na Rua de Bahia, na comunidade de Ágape, que eu sou líder do Ministério de Louvor. Então, muitas vidas passaram pelo altar. E uma certa vez, um pastor chamado Pimentel, ele esteve lá e ele falou uma frase, ele falou algo referente ao altar que que não é que a gente utiliza, é que realmente se a gente entender, quando a Bíblia nos orienta, nos diz que nós somos sal e luz, né, dessa terra, Sim. ele olhou para o altar e disse bem assim, esse altar tem sal. E para permanecer nele, tem que estar no mesmo teor de sal. Tem que estar no mesmo nível. Porque você lidar com vidas no altar é diferente. Você lidar com o que eu digo para os meninos, né? Nós aqui, nós não somos músicos, nós não somos levitas. Não somos. Não somos adoradores. Não. É diferente. Nós somos condutor da presença de Deus. Porque se a Bíblia nos diz que Deus ele habita no meio dos louvores, então nós conduzimos a presença. Nós temos que ter esse entendimento. Eu digo direto, pessoal, nós temos que ter esse entendimento, esse discernimento. Porque se a gente está conduzindo de qualquer jeito, ela não chega lá. É incrível o que você está falando, interessante. Esse dia eu estava acompanhando o ministério da vida daquele rapaz, o Paulo Vicente. Não sei se você conhece quem é. É o autor daquela canção que está muito famosa no momento, que é aquela É Ele. Sim, sim. E ele me chocou com a frase dele também. Ele disse assim: eu interpretei que o ministro de louvor ele precisa buscar um lugar da inutilidade, onde ele se torne inútil para as pessoas adorarem. Ou seja, hoje eu vejo que o apelo, ele falando, né? O apelo a coisas como luzes, LED e tal, na palavra dele está muito exagerado. Então, assim, as pessoas estão buscando um lugar e cada vez mais o ministro de louvor ele é importante e a ideia dele é outra. É onde ele saia desse lugar e A a presença se presença conecte com a igreja. Ou seja, que a igreja não precise, que ele se torne cada vez mais inútil. invisível, que ele se torne invisível. É praticamente isso aí. Eu achei isso extraordinário, de eu ouvir isso de alguém que está hoje numa posição de destaque, né, no cenário nacional, até mundial, ele estava falando. E você está falando exatamente nesse tipo. Quando você conduz essa presença, porque assim, lidar com músico não é muito fácil. Não. Porque assim, o músico, na verdade, não tem um espaço. O segmento gospel é muito reprimido. Por mais que nós sejamos tão reconhecidamente como gigantes, mas ele é muito reprimido. Eu vou lhe dizer como. O músico cristão, ele tem que, por exemplo, trabalhar na Sim. noite, se ele quiser se manter. Eu tive alguns problemas assim. E às vezes a igreja não consegue compreender esse processo porque ele só sabe fazer aquilo, ele é músico. Sim. E na igreja ele não pode soltar o som dele, porque o culto é para Deus, não é para ele. Então, assim, ele tem um nível de repressão que precisa ser melhor interpretado. Mas o que deveria acontecer no meu entendimento? É ter mais espaços onde ele pode ter a oportunidade de mostrar o talento que Deus deu para ele. Sim. Mas a gente não tem nenhuma praça aqui que pode fazer isso. E já sonhei com uma praça da cultura gospel, mas a gente não tem esse espaço aqui. Em Aracaju tem espaço para tudo que coisa. Você não tem espaço para
onde você tenha toda a comunidade ali se reunindo, não é só uma comunidade, sim, toda a sim. comunidade, para se apresentar todos os nossos, a nossa cultura, na gastronomia, na música, na roupa, no empreendedorismo, enfim. Uhum. Eu ainda sonho que esse lugar vai existir, ainda sonho. Começa a profetizar ali já. Eu já estou sonhando e já estou profetizando É. com o pastor Ina, aproveitando a Amém, unção dele aqui, amém, já estou amém. profetizando aqui. Amém, amém. Então, eu vejo a classe dos músicos ainda da igreja, ainda e aí precisa assim de um pastor que possa fazê-los entender que esse momento pode chegar, mas que a igreja não é palco para isso. A igreja não pode ser palco para isso, para que eu possa extravasar ou mostrar as minhas habilidades. Realmente ali um local para se conduzir as pessoas diante de uma presença que ela precisa estar constantemente, inclusive não só no período do culto. A gente tem uma palavra muito usada por nós aqui, que é a palavra avodar, que significa adorar no trabalho, na igreja, onde você estiver, Sim. a adoração continua, porque você leva isso quando você vai. Então, eu acredito que quando Deus levanta um homem em qualquer ministério, seja na área do louvor, seja no ministério pastoral, de ensino, é porque ele entende que aquela igreja precisa ser desenvolvida. Acredito eu que é o que acontece hoje na comunidade Ágape, pelo nível que eu tenho percebido dos líderes que está sendo construídos naquela comunidade. É porque o pai tem um projeto muito grande Amém. para ser estabelecido e não se começa algo grande pelo telhado, tem que ser pela base. Pela base. E é o que, As colunas, e é o que estrutura. está sendo construído pelo pastor Anderson ali, mentoreado pelo Espírito Santo. É verdade. E assim deu continuidade, né, ao meu ministério, tendo essa responsabilidade também Falta outro filho, você não falou ainda. com as vidas, né? Com o passar do tempo, aí minha esposa adquiriu alguns problemas de saúde e teve que fazer uma outra cirurgia, né? Retirar alguns cistos que foram encontrados novamente agora no útero. Ela fez outra cirurgia, né? 3 anos atrás, fez a cirurgia e estava tomando uma medicação para aliviar dor, essas coisas, né? Que tinha feito, questão de ponto, cicatrização. Estava tomando essa medicação. E a gente tranquilo. Aí ela começou a se prevenir, né? Viu que Deus operou o milagre. Então, minha irmã, agora vamos ter cautela. A gente viu, já experimentou. Agora daqui a pouco você naquele texto lá, crescer e multiplicar. Aí eu disse, vamos ter cautela nisso aí. Beleza. Uma certa feita, um exame, Ravi Miguel. Eita glória. E agora? Ravi Miguel chegou. Ravi Miguel veio depois da cirurgia. Caramba. Depois da cirurgia, ela passou quase que entuba, ela no pós-cirúrgico, uma alergia que foi dada nela lá. Uma cirurgia que era coisa rápida, quase que morre mais uma vez, ia ser levada, né? Ia morrer, né? E aí, depois dessa cirurgia, passou alguns tempos, né? Um mês, acredito, Ravi. Apresentou Ravi. Aí, eu até brinco lá com o pastor Anderson, né? O pastor disse, rapaz, você não confia nisso não. Aí eu disse, eu quero ver agora, pastor. Agora não tem esse negócio de desafiar Deus, não. Eu vou me resguardar. Fui e fiz uma vasectomia, né? Porque, meu irmão, não brinca não. Entendeu? Coisa linda. E graças a Deus, né, para honra e glória do Senhor, tenho 2 filhos abençoados, nasceram super sadios, bem, né, saudáveis. Maravilha. Né, como esse Deus é extraordinário. Mano. E debaixo de um decreto onde a gente não conseguiria ter, né, Deus ele nos abençoou com 2. E Ravi tem que idade hoje? Ravi faz 3 em janeiro. Olha, tem 2. Que coisa linda. Toca. Eu comprei agora recente um teclado, tá lá, eu deixei com a mãe. Segura aí. Fica lá com o teclado, com o microfone, bênção. Graças a Deus, meus filhos, minha família, né? Minha esposa tem um chamado formidável pra... Eu queria lhe perguntar, depois de todos esses testemunhos... Ela tem um chamado formidável, ela não é pastora, né? Mas ela tem um chamado formidável. Nós fizemos uma vigília, né? A primeira vigília lá da Ágape, onde Deus tomou ela poderosamente para libertação, cura, manifestação do poder de Deus. Foi formidável. E a gratidão dela deve ser imensa. A gratidão o pai não só permitiu ficar, como abençoou ela para ver
os frutos Sim, dela, sim, que são sim, os filhos, né? sim. E assim, como eu havia tido dito no início, né, com relação a essa criação que eu não tive, essa presença do pai, aí muitas das vezes, como o senhor falou, as marcas, as cicatrizes, Sim, às vezes bate na porta, né, e às vezes eu perguntava porque Deus, ele nos dá essa condição. Ontem mesmo eu estava falando recente com um primo, falando sobre essa dádiva, essa maravilha que é concedida ao homem de ser pai, sim, que se nós analisarmos, nós prestarmos atenção nos detalhes da nossa obrigação, da nossa função em como pai, não quer dizer que nós somos Deus, mas o papel é o papel de pai, é o papel de Deus, o papel acolhedor, o papel de orientar, o papel de transformar, o papel de moldar, sabe? O sim, papel de muitas das vezes a gente abdicar de algo nosso para poder doar a um filho, dar a um filho, né? Seja um alimento, seja ele algo físico, um brinquedo, algo. Então, há esse carinho, essa atenção sim, que Deus tem para com o homem, né? Para com a sim. criação, para com o filho. Essa responsabilidade que nós homens carregamos também, sem tirar a da mulher, que é dar à luz, dar a algo tão formidável. Então, E sem falar que o interesse hoje que o inimigo tem, né, de tentar destruir essa paternidade. Por que que ele tem tanto interesse? A paternidade na sociedade atual está sob ataque o tempo todo, né? Você assiste as séries, por exemplo, o papel do pai é sempre sim, ridicularizado. Você não vê um pai abençoado, só vê um pai ridículo, idiota, pateta, ou sem autoridade nenhuma. Vivemos uma epidemia de um ataque severo à paternidade. E o homem parece que aprendeu isso, porque a gente vê hoje a maioria dos homens não querendo ser pai, né? São, são bons, são bons reprodutores. Reprodutores são ótimos, mas não são pai. sim, essa responsabilidade. A gente vê isso muito aqui no Instituto, porque a gente atende muitas mães, muitas mulheres aqui. A diretora atende muitas mães aqui. Nós temos vários projetos aqui. E todos os trabalhos que a gente faz, 90% são mães que atendem o chamamento, porque o pai abandonou, o marido abandonou, não sei quem abandonou. A mãe vem fazer curso aqui com criança às vezes no colo. Nós temos fotos no Instagram nosso, com as mães vindo com criança no colo para fazer um curso. E os pais não querem nada com a hora do Brasil. Ou seja, eles não entenderam o quão é poderoso você cuidar de um filho e poder dar a ele o que ele precisa e poder ver amanhã a recompensa desse fruto. A gente encontra a maioria dos homens hoje nesse entendimento, sentado horas e horas em porta de bares ou, enfim, vivendo uma vida horripilante. Mas quem testou essa magnitude nesse nível, exatamente encontra o que você acabou de dizer. É um universo extraordinário, entendeu? Extraordinário. 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 Eu também tenho o mesmo entendimento, porque tenho 4 filhos que são extraordinários para mim, porque acredito eu também nasci sem a presença do meu pai. Não tive pai na minha vida. Meu pai e minha mãe foi minha mãe. Mas sempre amei meu pai, mesmo à distância, porque aprendi com Cristo que não adiantava ter mágoa nem ressentimento, porque não, nada disso vai trazer nenhum tipo de benefício. E vim me relacionar com meu pai depois de adulto, de jovem. Mas eu sempre costumo dizer que eu nunca tive a honra de ter ido numa loja comprar uma bermuda, uma sandália com meu pai. Nunca fui numa praia com ele. Já meus filhos tiveram um pai que a gente ia isso constantemente. Então, assim, eu tive a opção de não ter pai, mas tive a honra de Deus me permitir de ser um pai. Daquilo que o senhor não teve, o senhor teve o entendimento em dar. Exatamente. E ser o melhor possível, até de certa forma até exagerado em alguns pontos, né? Por exemplo, minhas filhas, todas as duas se formaram em direito,
E eu fiz um acordo com ela para só namorar depois de terminar a faculdade. Tava me prevenindo. A outra tá fazendo agora a faculdade de jornalismo, tá com 22 anos, graças a Deus também tá no mesmo pé. Graças a Deus, estamos firmes aí, Alicia. As outras duas já estão casadas, mas meus gêmeos são todos filhos para mim, então casaram bem, vivem maravilhosamente bem também, então deu tudo certo, acho que o meu plano estava correto. Vou passar depois do plano de negócios para você. Pode passar para mim, viu, Luísa? Já aguarde, viu? Vale a pena, porque para mim deu certo. Amém. Para mim funcionou perfeitamente, porque essa paternidade tá muito hoje em declínio, porque a sociedade está batendo com força e o homem não se sente inspirado a ser pai, entendeu? E a gente tem... Mas quem é pai, cara, é algo fabuloso. Sem explicação. Sem explicação. Eu, particularmente, como falei, para mim, uma das coisas mais extraordinárias que eu pude ter na minha vida, que Deus me permitiu, foi ser pai. É algo... Para mim foi recompensador totalmente. Varão, e com relação ao ministério, então você tem 6 anos hoje? Eu tenho 6 anos que eu fui ungido a pastor, né? Pastoreado. Né? Tá nessa escala, né? Estamos nessa escala aí, nessa escala de desenvolvimento, né? Gerando mais testemunhos, mais... Gerando testemunho, gerando vida. E na vida particular, você trabalha com o quê? Na vida particular, eu sou supervisor de pintura industrial aqui na área da Petrobras. Né? Trabalho há 13 anos nessa área, só que na supervisão, como supervisor de pintura industrial, tenho 8 anos. Né? Aqui aqui na Rua do Acre. Na Rua do Acre ali. Na sede da Petrobras. Ali todos ali, né? Próxima à prefeitura. Que também foi mão de Deus. Eu entrei através da vida do irmão Valdes. Entrei como ajudante. Né? Ajudante de caldeiraria e solda. Né? Soldava tal. Né? E aí surgiu uma oportunidade. E até hoje você trabalha lá? Até hoje eu trabalho lá. Surgiu uma oportunidade em eu trabalhar no setor administrativo, porque eu desenrolava, fazia algumas compras, sabia de algumas lojas aqui, e a empresa era do Rio de Janeiro. E aí, um certo dia, o dono, falava pro pastor, rapaz, pastor, calma, continua orando, continua calmo. E aí, um certo dia, o dono da empresa me procurou e disse, William, tem uma proposta para você, quer colocar você no administrativo. Eu fui. 2 meses depois, eu estava como gerente da empresa. 2 meses depois. A sua habilidade é abençoada. 2 meses depois eu estava como gerente da empresa. Porque tem a bênção de Deus, assim, eu acredito assim. Quando você vê alguém destruído, foi o diabo que fez aquilo ali. Não tenha dúvida. Mas aquela pessoa contribuiu para aquilo. Sim. Quando você vê alguém abençoado, foi Deus que abençoou. Não tenha dúvida. Mas aquela pessoa contribuiu para aquilo ali. É o que eu até falei. Eu acredito nisso, porque às vezes Deus não premia alguém que está sendo irresponsável. Sim. Fazendo as coisas erradas e vai ser premiado com algo. Não existe isso. Você constrói esse pavimento e ele diz assim, agora eu vou fazer isso por você. Aí o favor dele aparece. Um irmão fala, né? Conforme você vai dando passo, Deus vai criando o chão. Exatamente. Tem um irmão que falou isso, mas esses André dias também tem muito essa frase. Esses dias eu quando na quinta-feira eu foi a minha última ministração na quinta, e eu também tive a oportunidade de acrescentar na minha vida e trazer para a vida dos irmãos que nós acreditamos muito vamos lá que Deus vai nos capacitar. Vamos fazer, Deus capacita. E eu disse, eu não consigo ver dessa forma. No meu entendimento é que Deus capacita aquele que permite ser capacitado. Então, perfeito. Se você se permite, Deus vai capacitar. Perfeito. Então, mas essa permissão eu tenho que fazer, como você falou, eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que estar preparado. É o que eu disse até hoje no DDS, que a gente tem uma reunião, né, de segurança, e eu disse, é melhor vocês estarem preparados. Eu estava falando com relação a cursos, com relação... Porque tá surgindo um campo novo aí no mar, então eu disse, é melhor vocês estarem preparados ou precisar do documento e vocês tá pronto, do que amanhã bater na porta e você não ter. Então, não está preparado. Então é melhor você se antecipar à situação. Eu estou preparado. Do que, vou precisar. E aí, William, como é que tá? Não tem. Então é melhor eu ter e precisar e não precisar do que eu precisar e não ter. E é uma área que exige muito pintura, né? Exige, a gente acaba pintando. Porque a questão de ferrugem no ar é permanente, né? Aí a pintura tem que estar pintura é constante, a pintura é constante. Porque não tem tinta que vença a ferrugem. Rapaz, né? não tem.
Até hoje não inventaram Não nada. tem, não tem. Não tem boa. Você vê uma coisa muito interessante também que eu vejo na comunidade Ágape é que os pastores, todos eles trabalham. Isso. Eu acho isso fantástico porque muitas pessoas pensam que o pastoreio atrapalha a sua formação profissional. E eu acredito que quando você se sente um homem de Deus equilibrado, você entende que nada na sua vida é atrapalhado por aquilo que você quer fazer. Você é um profissional, desenvolve um trabalho maravilhoso como supervisor de pintura e também atende o chamado de Deus na comunidade. Pastor Antes também tem a empresa dele, É. trabalha também. Pastor Pastor Juliano, que esteve Juliano. aqui também. Então, assim, eu acho isso extraordinário porque a igreja se torna uma igreja equilibrada, Sim. sem excessos. A gente não precisa de excessos, a gente não precisa disso. A gente precisa de pessoas equilibradas que promovam o reino de Deus nesse equilíbrio. Eu quero parabenizar o senhor. Tem mais alguma coisa que seja interessante, importante, que o senhor acha, senhor, da minha vida, da sua vida, que o senhor queria deixar registrado aqui para sempre, né? Porque você sabe, chegou na internet, Chegou na internet, fica, né? não Fica sai para mais. sempre. Então, eu creio que na minha vida sempre Deus ele agiu de forma e age, continua agindo de forma sobrenatural. Porque nós precisamos entender e ver Deus nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas. Então, eu consigo entender até como eu sempre digo isso quando a gente vai louvar, vai adorar, vou ministrar, vou abrir culto, né? Eu digo, ó, hoje estamos aqui reunidos, né? E aí eu digo assim, o culto ele não começa. Vamos dar início ao culto. Não, o culto ele continua. Terça e quinta, ou quinta e domingo, né? Pronto, no domingo. Não, meu irmão, o culto continua na segunda, na terça, na quarta. Você tem que dar continuidade ao culto. Perfeito. Aqui é um encontro. Nós só estamos nos encontrando aqui. Mas o culto a Deus, a sua entrega a Deus, ela tem que ser diária. Então, eu busco Deus nos mínimos detalhes. E aí eu digo, eu tenho também comigo, eu digo aos irmãos, ó, vocês já agradeceram a Deus por estarem aqui hoje, por estar vivo, por respirar, né? Sabe? Por ter saúde, porque nós já tivemos a oportunidade de estar na porta dos hospitais, orando por pessoas em condições desfavoráveis, orando por pessoas que queriam estar no nosso lugar. Então, assim, é necessário a gente ter esse lado crítico de que nós temos hoje o que muitos não têm. E aí, eu sempre digo a eles, né? Ó, eu vou colocar o celular para despertar lá 5 horas, mas deixa eu te dizer algo. Se o Espírito Santo não te acordar, não é o relógio, não é o despertador que vai lhe acordar, não. Sim. Se ele quiser, você não acorda. Então não é o despertador que te acorda. Perfeito. É o Espírito Santo que te acorda. Perfeito. Porque, o telefone tocou, eu me acordei. Não, o telefone pode tocar, o Espírito Santo pode chegar lá e não te acordar. E aí? Então, assim, eu tenho isso, essas pequenas coisas, sabe, que me traz a reflexão e valorização da vida. E aí volta para mim, que até fala o pastor Anderson. Aí às vezes, pastor, eu disse a ele, às vezes, pastor, eu me sinto, aquela super-homem, eu me sinto incapaz. Eu sinto que eu não vou dar conta. Né? Até como eu falei ao senhor, há um tempo atrás, a gente passei por algumas dificuldades, alguns problemas devido a essa, não vou dizer nem pressão, pastor, eu digo assim, a esse desejo ou pensamento que na verdade é externado e a gente muitas das vezes, nós como homens de Deus, acaba abraçando. Então, como o senhor frisou aí, para deixar algo marcante, eu creio que aqui tem sido um espaço para pastores, eu creio que muitos pastores vão tá assistindo, muitos homens, mulheres de Deus, vidas serão alcançadas, mas assim como eu falei para o meu pastor, falei para o pastor Juliano, é necessário que os pastores ele tenham um tempo de vida. Sim. É necessário que os pastores, nós pastores, tenhamos um tempo de vida. Não quer dizer que esse tempo de vida, pastor, é deixar largado o seu chamado. Não, mas nós precisamos nos cuidar nos mínimos detalhes, pastor. Sim. Eu posso trazer exemplos aqui. Se a gente for ver aí, perguntar a pastores, até os pastores que tiveram aqui, ou se o senhor lançar, pergunta qual foi a última vez que cada um foi ao médico. Fazer uma autoanálise. Pergunta qual foi a última vez que teve um desabafo, assim, de dizer o que a igreja está passando, o que ele está passando.
quais as dores. Quando vai ver, não fala. Não tem. E isso vai guardando e vai trazendo. Vai acumulando. Muitas das vezes traz frustrações, muitas das vezes depressões, que nós conhecemos pastores com depressões por conta muitas das vezes uma palavra utilizada, querer abraçar o mundo e não se abraçar. Porque quando você abraça o mundo, a forma é assim. Mas tem até um louvor que a gente canta lá na igreja, que eu peço para as pessoas, abrace a você, abrace a si mesmo, né? Abraça-me e tal, e para que você muitas das vezes se sinta tocado por você. A gente quer tocar o outro, quer curar o outro, quer salvar o outro, sim. E a sua casa? Sua família? E você? Então, eu, como falei, né? A gente se encontrou com essa dificuldade, mas para a graça de Deus, para a honra de Deus, foi superada. Era a minha pergunta para você agora, como é que você está hoje? Então, para a glória de Deus, né? Eu tô 100%. Eu tava até um tempo atrás, eu dizia ao pastor, pedi ele para ele me afastar de algumas situações, me afastar de algumas atividades, entender esse momento que infelizmente eu estava passando, né? Mas que eu precisava tomar um fôlego, eu precisava recuperar, porque assim, eu tive muitas frustrações dentro do Ministério de Louvor, muitas frustrações, e isso acaba causando as marcas, né? Como o senhor colocou aqui, né? Acaba lhe causando as cicatrizes, as marcas, e chega um momento que você esbarra em algum lugar e aquela cicatriz, aquela marca, ela volta a lhe causar o ferimento. Então, devido a isso, então me deixou algumas lacunas, alguns espaços entreabertos. E para que eu possa finalizar, Deus ele tem me trazido ultimamente algo ao meu coração, aonde as oportunidades que eu tenho tido para ministrar, e eu quero deixar aqui registrado, tem sido a respeito do vaso de barro. A penúltima ministração minha, Deus me levou a Jeremias, quando ele pede para que o profeta ele desça à casa do oleiro. E eu tive a oportunidade de ver o vaso sendo moldado na mão do oleiro, e aquilo é formidável, aquilo é espetacular. O vaso ele não tem vontade, a vontade é do oleiro. O oleiro é quem molda, o oleiro é quem faz, o oleiro é quem transforma, o oleiro é quem ficou ruim, faz de novo, refaz. O oleiro é quem refaz. E aí Deus, ultimamente tenho falado com Deus, e ele tem bradado no meu coração, que está me refazendo. Ele está refazendo a minha casa, está refazendo a minha família, está refazendo o meu ministério. Porque por muitas das vezes foi abalado. Muitas das vezes eu me senti abalado, meu ministério abalado. Muitas das vezes a convicção de ser o que realmente Deus me chamou. Ser pastor. Muitas das vezes eu não conseguia exercer dentro da minha casa. Como é que eu queria ser lá fora o que eu não conseguia ser dentro? Então, Deus ele começou a me trabalhar nessa manifestação dele, em ser esse vaso de barro. E entender que o tesouro, que aí vou deixar aqui para finalizar essa pergunta que eu deixei na quinta, né? Qual tesouro nós, quando Paulo ele vai lá em 2 Coríntios, ele diz que o nosso tesouro está guardado num vaso de barro. E nós somos esse vaso de barro. E muitas das vezes achamos que o nosso tesouro é a nossa família, é o nosso filho, é a nossa vida. Mas não é. E aí eu deixo aos irmãos que por mais que vocês acreditem, pensem que o seu tesouro, o seu maior tesouro é sua família, nosso maior tesouro, meu irmão, é a palavra. É a palavra de Deus. Porque através da palavra de Deus, o vaso ele consegue alcançar vidas, consegue transformar vidas. Eu não consigo guardar. É o vaso. Inclusive não só as pessoas, mas inclusive a sua própria família. Né? O vaso somos nós. E aí a pergunta fica, o que a igreja de hoje, o que nós como os pastores, o que nós temos carregados? Será que nós temos carregado as dores, as lamentações da igreja? Ou será que nós temos carregado como vaso de barro frágil a palavra? Então fica essa minha palavra aqui, porque eu espero que vidas sejam transformadas, que por mais que o decreto do homem seja algo negativo, oposto ao propósito de Deus, que haja um entendimento que nós servimos a um Deus que tudo pode, que tudo faz e que tudo ele fará, para a glória dele.
Pastor Williams, uma coisa que você falou aí me causa a responsabilidade de tocar nesse assunto. Porque senão isso daqui seria mais uma vez uma simbologia sem essência. E viraria teatro também. Sim. A gente tem que tomar muito cuidado com isso mesmo, porque é o nosso maior desafio hoje porque nós passamos por vários estágios, né? Nós éramos perdidos, nos encontramos. Sim. Agora temos que continuar nos encontrando todos Todos os dias. dias. Ou seja, é uma atividade que ela nunca vai parar, porque nós estamos em curso de uma história. Então, muitas coisas foram alteradas e nos trouxeram problemas de ordem emocional, como, por exemplo, o peso de ser capaz o tempo todo. A gente carrega esse tesouro num vaso de barro. Carrega num vaso de barro. Veja como a palavra ela é tão assim, verdadeira. Ela não dá a você o status do cara capaz. Ela dá a ele. Fragilidade. Ela dá Vaso de barro. o tesouro é quem você está carregando, não é você. Mas muitas vezes a gente incorpora esse personagem, de assim, não, eu sou o cara capaz de resolver tudo. É aí onde os pastores se depara com uma realidade perceptível nas suas frustrações, como você mesmo falou, e não saber lidar com elas, porque assim, poxa, mas eu não sou o cara que foi chamado por Deus. E por que eu estou passando por isso? Essa é a realidade que Paulo passava o tempo todo, por exemplo. Então, nós precisamos entender, nós temos que ter tempo, sim, para ir no médico, nós temos que ter tempo para poder descansar, nós temos que ter tempo. E quando nós ultrapassamos esses limites, porque entendemos que somos capazes para tal, é aí onde surgem os problemas que a gente não deveria ter. Então, por exemplo, aí sofre a pessoa, porque você está no esgotamento. A gente tem visto como os pastores estão emocionalmente exaustos. Mas é uma exaustão pela atividade, não é exaustão porque eles estão cheios de problemas, não. É pelo volume de problemas que hoje, infelizmente, os outros que não estão entendendo e que acham que o pastor é o cara que tem que suportar tudo, e ele mais ou menos. Ele tem um líder para poder suportar, não. Uma das coisas mais interessantes que eu vejo na igreja da Coreia, que hoje é a maior igreja do mundo, é que eles têm como é que eu posso dizer assim, uma forma linear, emocionalmente falando, de comportamento, mas eu entendi, pesquisando muito esse fenômeno, que é porque as estruturas que a igreja criou deu àqueles membros um suporte que os pastores não precisam dar. Por exemplo, a igreja de lá comprou um satélite. É uma igreja que tem hoje uma única igreja tem 3,5 milhões de membros. São 7 cultos funcionando no domingo. É uma coisa estrondosa. Eles compraram um satélite para dar atendimento a todos os irmãos, para não ter atendimento presencial. Então tem um culto permanente na casa dos irmãos diariamente. Eles fizeram 6 universidades para atender o público dos irmãos. Seus irmãos não têm dor de cabeça para botar filho em escola e tal. Para quem não quer ir para a faculdade, eles fizeram 6 escolas técnicas conectadas com as empresas de veículos do país, como Hyundai e outras. Eles têm um parque técnico de mais de 100 motores de Scania, de caminhão, onde os jovens da igreja vão aprender. Eles construíram 300 casas de idosos para que os idosos sejam acolhidos. Então, o que precisa ser entendimento é que aquilo que a sua capacidade falta de maneira pessoal é quando a capacidade coletiva tem que entrar em ação. E é isso que os pastores brasileiros não conseguem compreender. E aí carrega o peso de toda uma comunidade nas costas. Então, se as pessoas estão passando necessidade, o melhor caminho para ela é você empreender, fazê-la empreender,
Ou construir um curso na igreja que elas possam fazer Sim, algum tipo de atividade, mas não é você estar tirando, por exemplo, do seu bolso o tempo todo e comprando pão para dar a ela. Você está viciando uma pessoa a ser miserável. Porque é até falta de respeito isso. Porque aquela pessoa merece ter o melhor como você tem. E ela nunca vai ter. Porque ela está sendo viciada sempre a quando precisa ela ter alguém que socorre ela. Mano, a gente vai te ajudar, mas isso aqui tem prazo de validade. Você vai ter que entrar no curso, você vai ter que sim, fazer. Vamos empreender, vamos construir alguma coisa para que os irmãos produzam. Nós iniciamos ontem, por exemplo, aqui o Mingau Perfeito. É uma mingau sendo vendida aqui na porta aqui. E nós estamos incentivando mulheres a aprenderem a fazer sim, para que elas possam. Porque eu não posso tirar dos meus ombros, já que você não quer produzir, eu não posso colocar nos meus ombros a preocupação de que a sua família é minha responsabilidade. Em um dos projetos que nós temos aqui sobre comportamento para empresas, eu teve uma época que teve um rapaz que a gente conseguiu um trabalho para ele, mas ele tem que fazer um curso com a gente aqui sobre o seu comportamento na empresa. Porque muitas das vezes o maior problema não é sua área técnica, é sua área comportamental. comportamental. E aí a gente trabalhou direitinho, ele fez o curso direitinho, começou a trabalhar direitinho, deu tudo certo. O empresário do ramo de provedor me ligando, Pablo, tá tudo certo, tá maravilhoso, o menino tá bem e tal. Até que ele foi para uma cidade do interior e foi atender um cliente. Esse cliente era uma mulher e essa mulher ofereceu bebida para ele, ele não aguentou a onda dele e foi lá beber com a mulher. E a pessoa que admirava ele que até então, que era a pessoa que trabalhava junto dele, que admirava muito o comportamento dele, foi o mesmo que denunciou ele ao patrão. E o patrão me liga. E eu disse, demita ele. E quando ele me procurou, eu falei para ele, eu disse, olha, fulano me ligou e eu disse a ele que podia ele demitir. Mas pastor, o senhor não sabe que a minha esposa está grávida? Eu digo, sei. Mas o pai do filho não é eu, não. Quem deveria saber disso era você. Então, assim, a gente precisa tratar as coisas como elas são. Sim, E não nos revestir de um super crente que vai salvar alguém que está indefeso. E está lá. E eu sou a salvação dele. E assumir essa postura. Os pastores entraram por esse caminho. E até o momento eu não estou vendo um voltar. Não estou vendo um voltar. Estão tudo caindo em exaustão. Até porque os valores estão sendo destruídos da sociedade, não é da igreja. Os valores da sociedade estão sendo destruídos e está vindo uma leva de gente super doentes para dentro da igreja com um monte de problemas e agora os pastores têm que tirar de pinça cada situação dela. É como o doutor Jair fala sobre uma cebola que vai crescendo dentro da mente das pessoas e agora você tem que tirar aquela película, a pelezinha. aquela película uma por uma até aquela cebola morrer, acabar, deixar de existir. Então, mano, não se sinta incapaz. É o peso do mundo que está muito, muito sobrecarregado tensionando a igreja. E a igreja não está sabendo lidar, diz assim, não, venha que eu te recebo de braços abertos. Sim, Jesus te recebe de braços abertos, porque ele é rei, ele é senhor, ele é incansável, ele é tudo, nada chega nele, ele é todo poderoso, ele é senhor de tudo. É esse tesouro que eu carrego, que você carrega, mas nós somos vasos de barro. Eu tenho que Verdade. dormir 8 horas por dia, eu tenho que me acordar bem, eu tenho que fazer meu boot de manhã, eu tenho que orar, meditar, ler a Bíblia, ler livros. E aí a vida de todo mundo, então eu tenho que te ensinar, mano. A aprender isso também, não é carregar sobre meus ombros, não. Então achei muito poderoso o que a igreja na Coreia, o que a igreja em Singapura também está fazendo, a New Creation, por exemplo, está fazendo um trabalho espetacular. Porque está responsabilizando as pessoas. E o brasileiro parece que é assim, não, eu quero ter súditos para mim. Então, enquanto eu crio plateia para mim, eu vou me sobrecarregando para manter aquela plateia. E é isso que está errado, e é nisso que nós estamos não entendendo, e de maneira terapêutica, os pastores estão se sobrecarregando demais. E aí perde-se a vida dele, perde-se a vida da família, perde o prazer de viver, perde o prazer de ministrar, de pregar, de poder fazer aquele momento como um momento maravilhoso da sua vida. Perde-se tudo. A gente precisa fazer uma autoavaliação e interpretar melhor esse processo, porque
Não foi sobre os ombros dos líderes que foi colocada a obra de Deus. Ele não deixou sobre a obra os ombros de ninguém. Ele disse: está consumado, meu amigo. Você só vai andar pela minha obra. Sim. Tem gente que fala bem assim: eu estou indo fazer a obra de Deus, mas ela já está Ela pronta. já está pronta. Como é que você vai fazer aquilo que já está pronto? Você está tomando a assinatura do designer, meu irmão? Não pode, cara. Então, assim, você tem que andar sobre o que ele fez. E ele não vai deixar. Se ele trabalhava naquela época para que todo mundo estivesse bem, ele vai querer que você, na sua época, esteja mal? Não tem coerência. É preciso se analisar isso. Pastor Ilamis, Meu irmão, meu pastor. obrigado, meu irmão, por compartilhar comigo esse momento. Amém, amém. Eu que Obrigado por agradeço. compartilhar a sua história de vida, deixar para toda essa geração aí, não só a sua igreja que vai estar assistindo, seus Amém. irmãos, sua família, Amém. com certeza com alegria, sua família, vendo hoje o exemplo de ser humano, de pai, de marido, de irmão, que nós construímos ao longo da nossa história, Amém. é só para a glória do nome do Senhor Jesus. Muito Eu que obrigado. agradeço, eu que agradeço. Viu? Obrigado. Gente, obrigado também vocês que estão aí. Obrigado a toda a nossa equipe. Anne Couto, Jonatas, Rafael, toda a nossa equipe. E mais uma vez pedindo o seu reforço, compartilhe esse conteúdo que vai, com certeza, abençoar muita gente. E se você tiver gente que está precisando de uma palavra para fazer curso, saber que isso é importante, ouça esse podcast, porque o que ele falou foi muito importante. Você se antecipar para aproveitar a oportunidade. Se ligue nisso aí. Tem muitos jovens que estão aí meio que variando. Aproveite essa oportunidade. Vá lá fazer curso, porque isso muda sua realidade. Muda. E se você quiser contribuir com o nosso instituto, tem aí a chave Pix, você pode ajudar. Vai estar ajudando. Nosso trabalho é voluntário, não tem nenhuma empresa, nada por trás, apenas é a nossa vontade de fazer para o reino de Deus, fazendo para o reino de Deus. E até aqui ele não tem deixado faltar, mas se você quiser, pela sua liberalidade, contribuir, sinta-se à vontade e que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. No nome de Jesus, até o próximo, me conta aí.